Fala galera, aqui Vitinho Marechal passando aí pra gente, bater um papo no canal 442 sobre esse momento aí, Laje versus Laje. Cara, Vitor, fala alguma coisa aí, o que você acha? Você é cirúrgico, você observou, a troca do Castro pelo Laje, na saída dele para a Arábia Saudita, lá para o mundo árabe. Eu falei, cara, eu tenho a minha opinião, vim observando alguns erros do Castro, que eu não gostava muito, pela forma de jogo, que ele... Tem muita gente que ficava falando lá no meu canal, no chat, mas o Botafogo só tem jogador para jogar em bloco baixo, jogo reativo. Não, o Botafogo não tem. Ele optava em montar um time reativo. Perdeu a vaga da Copa do Brasil para o Furacão, fez jogos sofríveis contra a Ipiranga, lá na Copa do Brasil, lá nas iniciais da Copa do Brasil, vergonhoso, assaltaram na época o Sergipe. É o que eu digo, eu sou cirúrgico, sou um botafoguense apaixonado, mas o que é para se falar tem que se falar. Comigo não tem mimimi, nem meu pé me dói. Então assaltaram lá o Sergipe, o Botafogo passar. Então o Botafogo não tinha um time equilibrado, não tinha um time que, vamos dizer assim, era diferente. Era um time que, vou jogar aqui, eu sei que eu vou ganhar. Mais ou menos assim, é o que a torcida gosta, sabe? Meu time vai ganhar, vai fazer um bom jogo. O Botafogo sempre era uma surpresa com o Castro, mas ele gostava de jogar com bloco baixo, time reativo, esperava no campo dele, entregava a bola para o adversário, enfim. Aí chegou, nessa troca aí, o Caçapa ficou 3 jogos, não mexeu em nada, se manteve ali o time no 4-3-3 mesmo, um jogo reativo, o Lúcio Flávio dando uns pitacos lá, Chega o Bruno Lage. Aí o Bruno Lage chegou com a polpa de... ganhou o campeonato português com o Benfica, a história dele, estava na Premier League, aí todo mundo empolgado, O que você espera desse profissional? Um cara equilibrado, acompanhado de uma perspicaz, entendimento de jogo, saber, observar os jogadores. Ele deixou isso, ele teve até inicialmente. O Lúcio Flávio ficou muito com ele exaltou essa oportunidade que o Lúcio Flávio estava ajudando, a equipe toda estava ajudando, a transição lá do Caçapa para a mão dele. Eu fui dar uma olhada, os times que ele treinou, os jogos que ele fez em Portugal. Ele gosta muito do 4-1-4-1, 4-4-2, 4-1-3-2, o 4-4-2, que é o mais usual aí, até no caso é a logo a marca do meu canal. Esses são os formatos que mais ele aderiu, mais ele trabalhou, Então, normalmente na linha 4-1-4-1, ele gosta de usar assim, gente, só comparando, eu tô aqui falando que tinha um jogador igual a esse no Botafogo, tipo assim, ele gosta de um meia tipo Modric, com aquela qualidade técnica de passe na primeira linha, como fosse o 5, mas era um camisa 10. E 4 jogadores, 2 meias e 2 atacantes que façam a composição sem bola numa linha de 4, para ocupar bem o meio-campo da sua intermediária para trás. Essa é a ideia que o Bruno Lage veio aqui pra gente, para poder implantar no Botafogo, Então ele tinha, como assim, jogadores que conheciam ele, o Marçal e o Gabriel Pires, que na ocasião que ele chegou estava machucado, Então ele não tinha o jogador ideal ali para fazer a função. Isso é o meu pensamento e observação que eu fiz durante essa chegada dele, que eu estava acompanhando, a movimentação do Bruno dentro dessa transição, dessa chegada dele lá no nosso querido Glorioso do Ninho, lá no nosso cantinho, lá no Espaço Lunier, Então eu fiquei observando, fui dando uma olhada, vi as observações que ele colocava, de jogador aqui, jogador ali, aí veio a primeira janela,
aí que trouxeram o Matheus Ponte, né, e o Segovinha, do Campeonato Mundial Sub-20. Aí ali já me deu um start, um alerta, eu falei, pô, os caras estão fazendo, lógico, o patrão lá o Botafogo hoje não é uma gestão associativa, hoje é um investimento, né, um dono, o patrão lá, o teste, ele quer ganhar dinheiro, ele quer fazer negócio. Então ele está pegando os garotos, né, aproveitando a janela, transferindo, trazendo o jogador e foi deixando o tempo passar. Isso é o que eu digo, já falei isso algumas vezes. Então ele tinha lá contundido Gabriel Pires, né? Eu estou falando para a função de meio campo, Danilo Barbosa na primeira linha e o cara pensante do time, o Eduardo. E eu sempre, quem me acompanha há algum tempo aí já no canal, eu sempre mencionei, precisa de outro meia, mais os 2 meias, pensante, intuitivo como o Eduardo, vai faltar. O pessoal vai machucar, não vai ter como adaptar, vai ficar ruim o Botafogo, vai desconfigurar, não vai ter a opção de fazer 2 linhas de 4 com 2 meias, dois volantes, um saindo, outro na primeira linha. Eu o tempo todo batendo nessa tecla aí. Aí acabou a janela, acabou a segunda janela, só pôde trazer jogador que não tinha clube, tivesse sem contrato, poderia. Aí trouxeram o Bastos e na contusão do Tiquinho trouxeram o Diego Costa. Assertivo, bom, jogador experiente, vai ajudar bastante, está ajudando já está ajudando. Bom, então eu venho observando lá atrás o jogo, por exemplo, eu acho que o Botafogo arrastou corrente, né, na Sul-Americana, levou meio de qualquer jeito, poderia ter mais um trato refinado nessa competição internacional, né? Então o Botafogo perdeu uma oportunidade. Eu digo, assim como torcedor, como um cara que analisa os times cariocas, acho que perdeu uma oportunidade de chegar pelo menos a uma final, você ter uma visibilidade internacional, saber que a Sul-Americana, o Botafogo e LDU, o Botafogo, sei lá quem, Estudiante, o Corinthians, o Fortaleza, não interessa. Botafogo chegando à final da Sul-Americana no seu 2º ano de SAF. Eu acho que eles deram a bobeira, né? Erraram a mão, isso eu falo de cadeira, né? A torcida foi lá apoiar lá no aeroporto, mas lá no fundo do coração, eu acho que o pessoal sentiu, o pessoal está de olho no Campeonato Brasileiro, essa gordurinha aí de 11 pontos, 12 pontos, dependendo da posição da galera de baixo, né, da briga lá embaixo, da trocação embaixo, mas a gente viu o Botafogo sofrendo muito nessa linha de 4-3-3 em muitos jogos, na recomposição sem bola. Foi um jogo lá em cima com a LDU, sofreu muito, 4-2-3-1, né? Então o Botafogo realmente foi sofrendo. No jogo do Botafogo e Fortaleza, o Botafogo entrou num 4-3-3, né? Muito agressivo, né? Conseguiu fazer um jogo muito agressivo em cima de um belo time do Fortaleza, também muito bem treinado pelo Vojvoda, né? Mas foi um jogo trocado. O Botafogo com uma transição muito rápida, ainda num 4-3-3, foi jogar lá em cima, aí que ficou difícil. Aí que começou alguns jogos assim que eu fui olhando e não fui gostando. A mesmo 4-2-3-1 contra o Cuiabá, sofreu muito, os caras perderam um gol a rodo e o Botafogo não se encontrava em campo. O Botafogo não se achava em campo. Aí eu comecei a perceber, eu falei, pô, esse Bruno Lage, ele não vai mexer, não vai movimentar, ele não vai criar um outro formato, vai botar mais um jogador de meio campo, não vai fortalecer, porque o Marlon Freitas jogando na primeira linha, ele faz uma segunda linha, o Botafogo precisa reter a bola. Eu estou falando do jogo em si. Aí eu fui observando a manutenção de alguns jogadores, isso foi me preocupando, né? Aí veio o jogo do Palmeiras. O que eu falo assim, o pessoal fica até assim, pô, Marechal, mas a gente está com a gordura, tá? Era para ganhar em sã consciência, ganhar do Bahia lá. Quem lembra do jogo do Bahia? Foi um sofrimento na Fonte Nova. O Pérez salvou inúmeras bolas, né? E o jogo não é diferente, o jogo do Palmeiras também no primeiro tempo. O Botafogo, linha baixa demais, entregando a bola para o Palmeiras, correndo atrás o tempo todo, uma jogada individual
né, do Tiquinho, fez 1-0 e ficou um pouco mais fácil, dando muito mais responsabilidade ao time do Palmeiras. Mas o que aconteceu? Né? Trouxe a vitória? Trouxe a vitória. Trouxe uma gordura? Trouxe uma gordura. Mas é o que eu digo, jogou num 4-4-2. Né? Ele conseguiu começar a dar esse tipo de identidade. E aí veio o jogo do, se eu não me engano, o jogo do Grêmio. Isso aqui eu estou na minha cabeça, hein, gente. O jogo do Grêmio, 2-0. Primeiro tempo, quem lembra do primeiro tempo? Era para ser uma avalanche de... É que a nossa defesa joga em linha alta, são jogadores rápidos, o Cuesta é muito técnico, muito perceptivo, o Adrielson muito rápido, né, antecipa com muita propriedade, né, então o Botafogo sofreu muito, sempre tinha 2 jogadores no meio campo do time adversário, do time do Grêmio, do time do Palmeiras, então, né, também foi a mesma coisa, era meio um 4-2-3-1, Botafogo com 2 e 3 atacantes para escape, praticamente. Então, logicamente, o Eduardo. Eu sempre cantei a pedra que o Eduardo tem que jogar apoiado por dentro. Né? Nisso, ainda não tinha o Gabriel Pires, que estava ainda na sua recuperação. Aí veio o jogo, se eu não me engano, do Bragantino. Um jogo muito trocado. O Bragantino teve chance demais do segundo. Demais, não é pouco não, demais. Para virar o jogo. O Botafogo não conseguia interromper esse momento crescente do time adversário. Isso foi me preocupando, tá? Eu já estava pensando lá no segundo turno, que é agora que a gente está, né? E o jogo do Cruzeiro, quem lembra? Um absurdo o jogo do Cruzeiro, né? O Botafogo jogando no 4-2-3-1, essa insistência desse 4-2-3-1. O Botafogo, eu sempre falei, o Botafogo precisa jogar no 4-4-2, é mais seguro. É um jogo onde o Botafogo consegue regular o jogo, o Botafogo consegue atacar com 3, o Botafogo precisa botar um cara do lado do Eduardo, eu o tempo todo batendo nessa tecla, né? Então eu vejo assim que hoje, né, com essa situação toda, o que me deixou muito espantado, esse laje contra laje aí que teve nesse jogo do Flamengo, né? Botafogo com a gordura. Era um clássico, gente. O Botafogo jogou de igual para igual, né? Eu acho que ele vacilou, foi lá atrás. Do jogo do São Paulo para cá, a insistência, eu estou até preocupado, porque eu me lembro, todo mundo lembra aí, os botafoguenses, a galera que está sempre no canal, não esqueça de dar uma força no canal do Marechal, canal _442, me siga no Instagram também, vamos ajudar o canal do Marechal no desempenho, no engajamento. Eu sempre falava... Eu falei, pô, estranho, o Sal entrou, começou a jogar, eu até falei assim, pô, deve conhecer ele de Portugal, mas já entendo que é negócio. Ele jogou 3 partidas seguidas e foi vendido, se não me engano, para a Turquia. Eu estou entendendo que o JP e o Segovinha, não pode ser, o Laje é um treinador, né, vamos dizer assim, de uma linha, né, nível técnico muito bom, né, de conhecimento, de preparo, de entendimento tático. Ele está enxergando que o JP... não é um grande marcador. JP não é um cara que ultrapassa a linha para ocupar o espaço. JP não sobe com a bola no facão, não sobe com a bola com ataque de fundo em velocidade, ultrapassa. Por que ele está jogando titular? Ninguém consegue, eu não consigo entender. Tendo até o Matheus Ponte, que foi da seleção uruguaia, foi o melhor da competição, sub-20, que seja ele. Qual é a dificuldade de botar? O cara dá a posição, ele jogou lá em cima. No jogo do Defesa e Justiça, foi uma vergonha em casa. Eu estou só pontuando assim, Segovinha, Botafogo não tinha um lado direito. Botafogo contra São Paulo é a mesma coisa, não tinha um lado direito. O Botafogo era capenga, eu não sei se ele foi forçado a colocar, eu já estou assim meio que preocupado. Então esse momento do jogo do Flamengo, ele errou a mão. Além de ter mantido, eu falei no pré-jogo, todo mundo lembra aqui disso. A gente vai ver o campinho, a gente vai ter o campinho hoje do Laje. Eu vou fazer o campinho do Laje, vou falar o formato, que eu acho que o que ele pensa, o que ele errou no jogo do Flamengo, o que ele deixou de fazer, a composição que ele fez, ele tirou 2 meias e botou praticamente 4 atacantes. Mas cadê a construção para essa bola chegar? Botar a bola de transição com dois blocos lá do Flamengo, uma linha de 3 e uma linha de 4 na frente. Bom, é ir por risco demais, né? Uma circunstância que o jogo poderia estar numa igualdade, estava numa igualdade,
na jogada individual. Quando acabou o primeiro tempo, eu comentei que ele vai tirar o garoto e vai botar o de Plácido, ou vai botar o Matheus Ponte, enfim, vai botar o da posição que é realmente, tem noção de espaço, chega antes da bola chegar, já está encostado no seu oponente, não vai dar o espaço de 4, 5 metros para depois deixar o Bruno Henrique partir para cima, ou qualquer outro atacante passaria fácil pelo JP. Então eu vi o Botafogo muito desencontrado quanto Defesa e Justiça. Aqui foi pior para mim, porque eles pegavam a bola da direita, metiam sem olhar do lado esquerdo e a bola caía no pé do atacante. Então eu senti o Bruno Lage já nervoso, eu estou falando assim, né, na insistência, na continuidade. Eu achei estranho demais do São Paulo para cá a continuidade desse lado direito com Segovinha e com JP no time. Tudo isso a gente vai ver com certeza lá no campinho. A gente vai falar desse 4-3-3, a gente vai falar do que a gente pensa. Vamos dar uma olhada no campinho lá do Marechal para ver o Bruno Lage, por que ele deu esse estresse aí, o que está acontecendo com o líder do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera, um abraço, vamos lá no campinho. Fala, galera vinegra, aqui Vitinho Marechal, estamos no campinho aqui no nosso Nilton, vamos falar que é no tapetinho, aqui é o tapetinho do Marechal. Então vamos ver aqui esse destempero aí do Bruno Lage, do jogo, vou falar do jogo do São Paulo para frente, né? Então, inicialmente, o mais utilizado na gestão do Bruno Lage, ele está jogando uma linha de 4, 2, né? Que bota o Tietê e o Marlon Freitas, o Eduardo, o Luiz Henrique e aqui o Vitor Sá e o Tiquinho, né? Esse é normalmente o que acontece. O que ele estava fazendo? Ele estava ainda no processo, né, naquela transição do Castro. O Botafogo perdia a bola nessa intermediária, muitas vezes estava espaçado, corre para todo mundo aqui para trás, fechar aqui para fazer uma linha de 4 aqui defensiva, esses 4 aqui para poder. Só que em muitos casos o Cuesta adiantava, o Adrielson adiantava e fazia uma linha um pouco mais, um bloco mais alto, né? Quando o adversário atacava o Botafogo virava, né, bloco baixo, bloco médio aqui, ó, esperava no campo dele. Isso me irritava muito, né, entregar a bola para o adversário. Eu só acredito no futebol você dando pressão aqui, tirando o conforto de construção, ainda mais times como Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional, né, Bragantino, times que são muito bem treinados, tem variação pelos flancos aqui, pelos lados. Então isso me preocupava muito. Eu falei, Cruzeiro, até o Cruzeiro também tinha um jogo muito agressivo pelos lados, tinha um meio campo de muita coisa, aquele Lucas Silva. Porra, enquanto o Botafogo, ele bagunçou o Botafogo, ele sozinho armava a jogada, construía o jogo ofensivo. Então o Botafogo precisava perceber isso. Bom, aí a linha de 4, né? Chegou, eu estou dando uma antecipada só, chegou aí voltou, né, o Gabriel Pires. E eu sempre, né, eu destaquei para vocês no vídeo anterior, né, que eu bati um papo com vocês, que o jogo que ele gosta, que ele jogava no Benfica, é esse aqui, ó. 4-1, 4-1. Tá vendo aqui, ó? 4, uma linha de 4, um construtor de muita qualidade como na primeira linha, e 2 meias por dentro, um lado com sprint e o outro meio aqui que faz a perna invertida ou faz o fundo, enfim, né? Ele gosta de trabalhar assim, ele gosta de se manter aqui. E o que eu gostei do Bruno Lage, que ele joga com um time um pouco mais avançado, ele faz um bloco médio aqui na marcação. Eu gostei disso, né? Ele deu um passo à frente com o time do Botafogo. Eu até comentei com alguns nos vídeos, né, semanais que eu faço dos times, nas análises, eu comentei com muitos botafoguenses, lá deixaram lá no chat, que o Botafogo estava num processo, né, de transformação, um jogo um pouco mais agressivo,
eu acreditava que ele ia jogar com 2 meias e 2 volantes, né? Que também é o meu sonho, botar os jogadores que nós temos, né? Se o Botafogo trouxesse mais 2 peças, como eu disse, né? Acho que vacilou, né? Tinha que trazer os 2 iguais ou melhores que o Eduardo, sempre pontuei isso. Danilo Barbosa e o Marlon Freitas, né? O Eduardo e eu falei até o Lucas Fernandes na ocasião, porque o Gabriel estava machucado. O Gabriel tá muito bem. E o Gabriel Pires fazia a linha de 4, o Luiz Henrique e o Tiquinho na frente. Isso foi um pouquinho lá atrás. E ele não conseguiu construir isso, né? Então, ele veio, né, em alguns jogos, como 4-2-3-1, 4-2-3-1, né? A construção do Tietê nesse corredor aqui, ele tentou avançar o Tietê aqui para fazer um quadrado, não foi muito satisfatório, né? Ele fez isso contra o São Paulo, botou no Defesa e Justiça, botou no jogo, ganhou o jogo do Bahia, mas depois do meio campo, não é para correr com a bola, no caso, né? A ideia dele é essa, ele quer que o jogo seja costurado, um jogo de pé em pé, triangulações aqui pelos flancos, essa é a ideia do Bruno Lage. Bom, vamos lá, vamos dizer assim, no fatídico jogo do Flamengo. O que ele fez? Ele fez uma linha de 4, entrou com 4-1-4-1, né? O Tiquinho na frente, e aqui, ó, Vitor Sá aberto, ele fez Eduardo, Pires, Marlon Freitas. Esse foi o time aqui. E o Flamengo, né, também 4-4-2, mais ou menos isso aqui. O Flamengo jogou assim, Bruno Henrique aqui no escape, né? O Pedro e a perna invertida aqui por dentro do garoto Vitor Hugo. Então, o Botafogo estava transitando com muita frequência na intermediária, conseguia jogar aqui, né? Teve uma fatalidade aí, um erro, né? Um erro individual do Marlon Freitas, né? E o grande problema que estava ocorrendo no Botafogo, que a gente sabia, era esse lado direito aqui que eu disse, que o Botafogo entregou com Segovinha e JP, que era o lado mais forte do Flamengo. Então o que acontecia aqui com o Flamengo? O Flamengo vinha Bruno Henrique, Ayrton Lucas, Gerson e o Alan. Olha o quadrado que eu disse que aqui estava jogando a segurança do jogo do Flamengo. Se você botar lá o mapa de calor, tá um azul, tá um vermelhão aqui, ó. E aqui, normal, tudo azulzinho, todo mundo aqui normalzinho. E esse lado aqui era o lado agressivo. O que acontece? O que aconteceu com isso? O Botafogo tem que vir para cá para tomar essa bola. Traz o Botafogo para cá, ó. Eduardo parava aqui e o jogo ficava concentrado aqui. Quando o Botafogo conseguia tomar essa bola, tinha muito espaço para correr. Então, o Botafogo não conseguia ter a ideia daquilo que ele planejou, em virtude até do gol. E esse processo aqui, vamos dizer assim, foi a tempestade no clássico de sábado, né? Então, eu digo assim, a segurança do Flamengo, o Flamengo nem olhava para o lado direito. O Wesley fazia até algumas jogadas aqui com o Vitor Hugo, mas o grande maná, vamos falar assim, a grande teta que estava esse lado aqui do Botafogo. Ele errou? Ele errou. Aí eu imaginei que ele fosse voltar para o segundo tempo, recompor ali, botar aqui o de plástico, o Matheus Ponte, enfim. Não, ele voltou ainda com o JP e continuou ainda, acho que uns 10 ou 12 minutos com o Segovinha. Aí qual foi o vacilo dele? Eu acho que ele perdeu a mão do jogo. Ele me tira 2 caras de construção, tirou, né, o Eduardo e o Gabriel Pires, cansou, evidente, e me bota um jogador só, entendendo que ele ia construir, me bota 4 atacantes. Vou tirar um aqui só para ilustrar. Me bota 4 atacantes. Olha como é que ficou o Botafogo. Isso aqui. O que o Flamengo fez? O Flamengo fez uma linha aqui, ó. Esperou o Botafogo aqui, ó.
e deixou aqui, deixou o Bruno Henrique aqui solto. Ó. Aqui. Ele foi para cima do menino, fez a jogada individual, chutou, fez o gol, enfim. Então o Botafogo errou muito, né? Esse destempero dele, eu acredito que foi muito mais por isso, pelas as perguntas picantes que normalmente a imprensa faz. Eu acho que ele não teve um equilíbrio emocional, ele sentiu que poderia ganhar o jogo ou empatar o jogo se ele não tivesse dado o lado direito para o Flamengo. Então Laje versus Laje está muito mais no emocional do que no trato tático. Valeu, rapaziada? Estaremos juntos nessa eliminatórias da Copa do Mundo. Conto com vocês. Quem ainda não fez a inscrição no canal do Marechal, é canal _442 e me siga no Instagram. Valeu? Boa semana a todos aí. Um abraço.